Além das ondas. Salve, turma, sou Gustavo Grilo, você está no canal Além das Ondas, essa parceria com Folha Vitória. Se você quiser compartilhar, chamar o pessoal para ver, é assim, ó, no YouTube, Folha Vitória, Além das Ondas, você encontra o nosso conteúdo. Olha, hoje é um dia muito especial para mim, porque como surfista, eu sou um grande admirador, não só dentro d'água, mas como pessoa. É uma pessoa extremamente íntegra, honesta nos seus princípios, que conseguiu vencer na vida lá nos anos 60 como surfista, o embaixador do surf brasileiro no mundo. É uma honra muito grande para mim receber aqui no Além das Ondas, meu querido amigo Rico de Souza. Ricão. Fala, Grilo. Além das Ondas. Porra. Por favor. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no Além das Ondas, né, é um cara que eu admiro muito, trabalhamos juntos, né, fazendo o Petrobras Longboard Classic aqui em Vitória, né? Eu escolhi Vitória porque Vitória, né, assim, o Espírito Santo é espetacular, eu tenho muitos amigos aqui, você, o Nelson Ferreira, Sérgio Tristão, uma galera, né, cara, o Larica também, Renatão. Né? Então, tem o Zezinho também, Zezinho Gambá, Zezinho Gambá, esse gosta de pegar onda, né? Então, eu tenho uma identificação muito grande daqui, a culinária daqui também me deixa muito à vontade, né? Aquele prato principal, qual é? Moqueca capixaba. Vamos comer hoje à noite, hein? E como? Já vim pensando nela, né? E muito bom, né, cara? Eu sou muito bem recebido aqui hoje. Chegou, ele foi gentil, me pegou lá no aeroporto, aí fomos comer Nós fomos lá no São José, na casa do nosso grande amigo também, Tubarão. Zé Henrique Nefa, Zé que já veio aqui. Já veio. Eu entrevistei ele. Aí foi legal que, a comida maravilhosa lá. Sensacional. O supermercado, assim, nota 10, né, cara, assim, tudo limpo, as frutas boas. É um cara do mar também, né? E é um cara do mar, foi um dos precursores do windsurf, né? Aí encontrei vários amigos lá, o pessoal do shopping, como é que é o nome? Felipe, né? O Felipe e o Davi, o Felipe que é o nosso CEO aqui, o Felipe que é o CEO da Rede Vitória de Comunicação, e o Davi Wesley, que é o superintendente comercial da Rede Vitória. E tudo gente simples, né? São bons executivos, eu acho legal porque são pessoas bem resolvidas, pessoas que tiveram um carinho muito grande comigo, né? Então eu me sinto em casa aqui em Vitória. Você está literalmente em casa, seja muito bem-vindo aqui ao Além das Ondas, bem-vindo ao Espírito Santo, a turma de Vitória, Vila Velha, Guarapari, enfim, Linhares, a turma toda te adora muito. Só tem um cara aqui que eu não gosto. Quem é? Nelson Ferreira. Não vale nada, Nelson Ferreira mora no coração, pô. Sim, um dos maiores nomes do surf brasileiro, que foi da sua equipe, né, Rico? Como é que foi isso? Vamos começar por Nelson. Falo brincando, Nelson é um cara espetacular, um cara tem um coração grande, um cara do bem, um cara honesto, um cara íntegro, um cara assim que sempre nos demos muito bem, fomos para o Havaí juntos, né? Pegamos boas ondas. Então é uma amizade. Quantos anos tem isso? Era anos 80? Cara, eu acho que você começou a patrociná-lo ainda no final dos 70, né? 70? Porque ele fica em segundo no Setiba Surf 1 em 82, se não me falha a memória, perde para Daniel Friedman. Mas já com suas pranchas, se eu não me engano. Foi naquela... Essa aqui, ó. Aqui, ó. Vou até mostrar para nossa audiência aqui, ó. Esse aqui é o brabo aqui, ó. Rico de Souza, bicampeão brasileiro de surf, 72, 73. E aqui, num rasgadão em Setiba, depois eu vou pedir para dar um foco maior aqui na edição. E com patrocínio, cara, da época, da maior rede de comunicação do Brasil naquela época. Uma das maiores do mundo, né? Exatamente. E que fez a televisão brasileira ser reconhecida como uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo. Agora, mundialmente, tem vários prêmios. Tem, sensacional. O que eu queria te perguntar nessa época, já entrando nisso, o que você lembra desse campeonato, se você lembra de alguma coisa? E acima de tudo, eu sei que já faz tempo, como é que foi a chegada do Nelson Ferreira também na sua equipe? Agora, eu tenho um bastidor aqui, que o Rico sempre esbanjou saúde física, mental, é um cara leve, de bem com a vida, que fez a sua opção por isso, né? Lá nos anos 60 atrás, ainda. E literalmente correu também de Setiba até Guarapari. Como é que foi isso, cara? Eu me lembro, eu estava na época, eu gostava de correr 800 metros, eu achava que o preparo físico me dava muita oportunidade, eu ganhava de caras melhores do que eu no bom preparo físico, porque antigamente eram as 3 melhores ondas, então um cara tirava um 8,5, depois um 5, e você pegava 3 ondas médias, você ganhava dele no preparo físico, na onda grande.
E eu fazia triatlo, eu me lembro que foi de Setiba até Guarapari. Bem provável. Eu fui até a cidade, é longinho, né? Cara, de Setiba ali até, você deve ter ido até o centro de Guarapari, né? Cara, foi aí uns 15 km, eu acho, né, cara? Eu me lembro que eu corria descalço. Meu Jesus. Isso nos anos 80 ainda, foi em 82 esse campeonato. É muito bom, né, cara? Eu acho que até hoje eu tento manter um preparo físico bom, porque falar para vocês, a maior riqueza que o homem pode ter é o caráter e a saúde, né, cara? E a família, né? São coisas que vocês não compram, né? A credibilidade, né? O que você planta na sua vida, ninguém, por mais rico que seja o cara, você vê hoje em dia, nesse mundo moderno aqui no Brasil, você vê pessoas riquíssimas sem a menor credibilidade, né? Então, me orgulho muito de qualquer lugar que eu vou, as pessoas gostam, têm um carinho por mim. E a saúde você tem que ter disciplina, né? Tá sem vontade, vai a si mesmo. Então, ou é natação, ou é remada, ou é surf, ou é pular corda, qualquer tipo de atividade para se manter firme, né? Você gostava muito de remar também, né? Ainda gosto. Você pega a prancha e vai embora. Eu aprendi quando eu fui em 72 para o Havaí, eu conheci os havaianos e eles faziam aquele paddleboard, né? Sim. O paddleboard, ele veio se modernizando com novos designs, com a Califórnia, os australianos, né? Mas estou nessa do paddleboard desde... Eu trouxe uma prancha do Havaí do Dennis Peng, né? E antigamente dava para trazer dentro do avião uma prancha, hoje em dia você é restrito com prancha no máximo de 9 pés, 9,2, 9,3, né? E aí eu trouxe uma 12 pés, né? Caramba! E aí eu gosto muito, né? Você estava até lembrando, quando teve o campeonato da ISA Mundial, o Barton Lynch, né? Bicampeão mundial. Bicampeão mundial. Australiano, barbudão, todo mundo conhece, né? Aquele estilão dele. Ele chegou, eu falei, pô, vou te mostrar aqui o ponto turístico do Rio. Qual? A ilha. Aí remamos até a ilha de Grumari, dei uma volta na ilha, né? E ele tinha operado a coluna, né? Então eu fui devagar, fui mais gentle, né? Aí fui acompanhando ele. Na volta eu dei aquele sprint. Dei o sprintzinho para não perder. Mas outro dia, coisa de uma semana, 10 dias atrás, eu remei, mas eu não tenho remado desde abril, né? Porque o remar é bom quando você está num ritmo legal, né? Quando você rema sempre, que aí você não fica cansado, né? E é um preparo físico muito bom. Muito bom, é. Porque quando você pega a onda... Te dói a coluna, assim, deitado assim, em longas distâncias? Ou você vai ajoelhado? Dói. Você vai? Aí eu tenho uma prancha que dá para remar de joelho. Então eu remo assim, meia hora deitado, aí remo 1 minuto de joelho, aí já dá aquela relaxada, entendeu? E você gosta de ir sozinho, né? Eu gosto de ir sozinho, né? Eu acho que uma das coisas... Como é que você me vê sempre sozinho? Você né? é um fã, rapaz. Porque sozinho... Você vai lá para dentro do mar, aí está você, os tubarões, os peixes. Claro que tem tubarão, mas eu nunca penso no grilo do tubarão. E também, se você um dia for comido por tubarão, tu tá ali, tu tá... Tá disposto ao risco, né? Tá disposto ao risco, né? Mas eu acho que o risco é muito pequeno. Tá arriscado você tá na rua e ser assaltado, tomar um tiro, né? Mas, é bem provável. Mas, assim, eu não fico no grilo dos peixes, né? Mas... quanto mais você rema, quanto mais você está dentro do mar, sozinho, menos grilo você tem. Mas você já viu? Já chegou? Já vi tubarão ali na segunda ilha de Grumari. Uma vez estava fazendo a curva assim, aí eu senti uma barbatana, sabe? Você não vê. Eu senti, olhei uma barbatana, eu estava assim uns 15, 20 metros da ilha, né? Mas acelerada? Mas não acelerei, mas não tinha onde subir, sacou? Na ilha. Então continuei e acabou, né? Bora. Fui embora, vai fazer o quê? Já remei uns 100 metros, ele não veio, porque, falar para vocês, o tubarão, assim, eu não sou especialista, conheço um grande amigo meu, que é o Marcelo Spillman, que é um grande especialista, é um biólogo, um cara espetacular, mas todas as vezes, quando o tubarão vai te pegar, ele já te pega de baixo. Você não tem a chance de ver ele, ele não te dá essa... Ele não sinaliza que vai te pegar, né? É que nem o Rickson, ele já vem pegando, né? Que nem o Popó, né? Já vem bombando, né? Então, é assim... E quando eu comecei a remar nos anos 70... Eu remava longas distâncias, fazia todo dia Macumba Barra, né? São 20, sei lá, bem longe, uns 20 quilômetros, né? E eu de remar muito, e aí de ficar com o pescoço em pé, aí eu comecei a sentir dor no pescoço aqui, com muito tempo remando, muitos anos remando. Sim. E aí dava
Formigamento. Uma dormência aqui, eu ficava com a mão formigando dormente, né? E fui no médico especialista, ele falou. Aí hoje em dia, uma dica aí, claro que a galera deve até fazer, eu botei uma almofadinha assim, que eu boto, descanso a cabeça, mas dá espaço para o narigão, como é que se fala, respirar, entendeu? Aí eu vou alternando, então não força tanto o pescoço, né? Que tem que ficar muito atento a isso, né, Rico? E eu gostava muito, tem uma passagem assim que eu gosto. Conhece Búzios, Cabo Frio, né? Né? Eu fui de Jeribá até Cabo Frio remando, né? É bem longinho e você passa muito distante da costa, né? Eu fui um ano, no ano novo, e aí o mar estava grande, água muito gelada, e eu falei, Rico, não vai, aí nego deu uma pilha ruim, eu acabei não indo, né? Aí no ano seguinte eu fui de novo, estava a mesma condição, eu falei, agora não fode, agora eu vou de qualquer maneira, né? E o interessante é que eu ia sozinho, né? E não olhava mapa, não olhava porra nenhuma. Você sabe o que eu tô falando? Sei, vai. Aí, planejamento zero, sacou? Go with the flow e... Sem água, não tinha... Como é que fala? Sem água, Rico. Não tinha, como é que se fala? São esses carboidratos, assim? Não tinha porra nenhuma, só na força de vontade, né? E aí eu falei com o Carlos Augusto, o cara, era um cara que pegava muito bem. Você conheceu esse cara? Não. Ele era dono da Nova Fronteira, uma editora grande, né? Eu falei, Carlos, você me pega lá em Cabo Frio? E pego, né? E aí, não sei, eu fui umas 2h30, mais ou menos, 3 horas, sei lá. Fui num tempo legal, no meu time, né? E chegou lá, o cara não veio. E esperei 1 hora e meia, falei, morreu de frio, vou embora, né? Aí fui embora. Aí o cara chegou depois no ponto que a gente... possivelmente tinha marcado, porque a gente se encontramos lá na Praia do Forte, mas a praia é grande, né? Aí fui embora e o cara ficou desesperado, que achou que eu tinha sumido, né? E lá tem muito tubarão, cara, né? Bastante. Lá tem muito tubarão, e quando você faz a curva depois de Jeribá, a costa fica muito longe, né? Então é um lugar ermo, mas nessa época eu estava, agora eu não estou não, mas na época eu estava puro sangue mesmo, né? Se tivesse que remar, porra, para qualquer lugar. Mas você sempre teve um preparo muito grande, você sempre, a sua carreira inteira, você sempre bateu nessa tecla, né? Que não basta apenas ter um talento dentro da água, você também tem, acho que você foi um dos precursores a entender a necessidade de ter um bom preparo físico, bom preparo, né? Assim como os lutadores de jiu-jitsu também sempre preconizaram essa questão da saúde e tal. E aí você falou do tubarão, lembrou do Rickson, né? Que o Rickson vem e abraça. Pega logo. Pô, e aí, cara, é clássico a situação que você foi um dos artífices ali de juntar o jiu-jitsu de uma maneira um tanto quanto trágica naquele tempo, mas hoje já virou imaginário do surf do jiu-jitsu, que foi justamente quando você recebe uns havaianos na sua casa. Um deles teve um problema talvez com o Malibu, não vou saber com quem foi, com a prancha do Foca, não sei, mas não lembro. Mas houve um problema e aí juntou a turma e foi até a sua oficina. O que você lembra disso? Como é que você foi? E eu sei que você é muito amigo também do Helson, que é uma sumidade do Rickson, então dispensa comentários. Nisso, queria agradecer o Rickson, que me mandou uma mensagem ontem, né, cara? Então, era aniversário dele, sei lá, 2, 3 dias atrás aí, e eu mandei uma mensagem para ele, me retornou, né, cara? Então, acho legal um cara assim que... assim, sem comentários, né? A gente não precisa falar. Apresentações, né? O Rickson é o Rickson mesmo, um cara na dele, um grande guerreiro, um cara que está pronto para qualquer coisa. E um aloha aí para a família Grace, né? Assim, tem muita admiração no meu Aloha Podcast. Eu já entrevistei o Helson, o campeão, o Roller, como é que é o nome? O Ralph. E o Renzo, lá de Dubai, cara, entendeu? Que legal, eu vi. Porra, muito bom. Renzo, tu me convidou para ir na piscina aí de Abu Dhabi, hein, cara? Qualquer hora eu vou baixar aí, hein? Senão o bicho vai pegar, hein? Eu vi essa entrevista, eu vi ele falando que tá convidado e vai ter que te levar agora. Legal. Cara, você teve uma situação, nós vamos voltar para essa questão dos havaianos, mas eu lembrei de uma outra, que na época do regime militar, você querendo pegar a onda, desafia lá um cabo, não vou saber, e você e o Helson saem remando e tiveram que subir o pontão ali. Como é? Não, pontão não, lá no Sheraton. Ah, foi no Sheraton? Né, era... Conta isso pra gente, Hugo. O mar estava muito grande, eu tinha uma piscina no Recreio, e aí não tinha nenhum lugar para surfar, eu acho que foi a maior ressaca aqui. Não foi um mar bem grande, não foi uma das maiores, que eu me lembro de outras maiores, e não tinha lugar nenhum para surfar na Macumba, prainha, ali, lugar nenhum.
E aí eu fui pro arpoador. Cheguei lá, o mar perfeito, sem ninguém na água. Eu falei, pô, tá de sacanagem, né, cara? Porque não podia surfar, né? Antigamente, no Rio de Janeiro, na época da ditadura, na verdade não era por causa da ditadura, porque não tinha cordinha. Então, que por acaso era na época da ditadura. Então, quando o cara surfava 50 caras dentro d'água e pranchão, perdia a prancha e quebrava a cabeça eu brinco assim, meia dúzia de uns 10 ou 12, né? Porque, poxa, e aí, logicamente, a mídia baixava o pau na galera, todo mundo cabeludo, ninguém trabalhava, né? Então a imagem do surf era ruim, né? Então tinha uma portaria de segurança que era proibido surfar. Só podia surfar antes das 8 da manhã e depois das 2 da tarde e nos cantos de pedra. No canto do Leme, no canto do Posto 6, no canto do Arpoador, no canto do Leblon. No meio da praia não podia. Aí eu fui falar com o guarda, eu ia disputar um Pro Class Trial, sabe o que é isso? Sim, era lá no Havaí, né? Campeonato do Havaí. Aí eu falei, seu guarda, pô, eu acho que era triagem para Sunset, não era? Era uma triagem para entrar na Tríplice Coroa. Sim. Seu guarda, queria pedir licença para cair, pô, é inverno, devia ser, porque as ondas grandes do Arpoador normalmente são mais setembro, outubro, novembro, né? Era a época da temporada havaiana, e estava assim, ainda muito frio, não tinha ninguém na praia. Eu falei, não tem ninguém na praia, não tem um banhista, deixa eu surfar. Ele falou, não vai surfar. Pô, seu guarda, que antigamente tinha alguns guardas mais flexíveis, que entendiam, outros mais durões, que cumpriam a ordem, né? E aí falei com ele, argumentou, falou, você insistir, eu vou chamar o choque. Pô, seu guarda, pô, não quero desafiar nada, pô, magrinho do jeito que eu sou, pô, vou desafiar o quê, cara? Entendeu? Era aqueles PE, Polícia Especial, né? E aí ele falou, não, eu vou chamar o choque. Então não chama um não, chama 2. Aí parti para dentro d'água, aí todo mundo foi, né, cara? Foi a leva toda? Foi toda a praia, depois que eu entrei, né, cara? Todo mundo entrou, né? O rico vai, tudo vai. Aí, cara, o Arpoador antigamente, isso é boa. Tinha uma avenida ali dentro, que o nego até apostava corrida, né? Tinha um posto de distribuição do correio lá, parece mentira, né? Lá no Arpoador tinha um posto do correio, cara. Caramba. Não para dar carta, mas eu acho que era um centro de distribuição. E aí chegou aquele, sabe aquele choque que ficou camburão, 20 de um lado e 20 do outro, né? Chegaram os choques lá, nego de metralhadora, helicóptero, parecia que estavam pegando os bandidos, né? E aí, compadre, eu falei, sujou, né, cara? Aí nego, todo mundo saiu dentro d'água correndo, eu falei, eu vou ficar, cara, porque se eu ficar lá dentro do jeito que eu sou... Altas ondas? Porra! Aí na hora que o crowd foi embora, você se criou, né? Mas eu tava mais na atividade. Eu falei, vou esperar até 2 horas para me confundir, porque se eu sair, o cara vai me pegar, né? Aí o Helson Grace, campeão, tava na água, e aí eu falei, porra, vamos remar até o Sheraton. Sabe quando é que era isso, cara? 72, que o Sheraton foi... 72, foi inaugurado, foi um amigo meu havaiano, Greg Burdick, que era um grande surfista. Ele fazia parte da equipe havaiana quando foi para a Austrália, nessa época. Aí eu falei, vamos remar até o Sheraton. Estava começando a funcionar o Sheraton. Não sei se era 72, 73. E é longe, né? Bastante longe. E aí, o que aconteceu? O Paulinho Proença e o Ratão tinham ido a Ubatuba, que foi o começo da estrada de Ubatuba, né? Então tinha uma Kombi, casa que eles dormiam lá dentro, tinha de tudo. Imagina a Kombi do Ratão e do Hotel Pacheco, aí tu podia achar de tudo lá dentro, né? De tudo que eu falo, de tudo mesmo, né? Não vou falar o que é, mas vocês podem imaginar, né? De tudo. Não, o legal é brincar, né? Eu acho legal aqui. Eu não sou jornalista, mas escrevo sobre samba. Eu sempre gosto de falar de coisas inteligentes, num tom de brincadeira, alegre, né? E não falo de polêmica, não falo mal de ninguém, não me meto em política, não falo de religião, de droga. Gosto de ser clean, né? Eu tive com o Otávio, rapidamente, lá em Saquarema, agora no WT. E ele, cara, assim como você, parece tomar o elixir da juventude, né? Porque vocês, cara... tem essa questão do saber viver, né, Rico? Urso. Isso não como é que você chama ele? Urso velho? Urso velho, baba de camelo. Só que isso? Sei lá por quê, rapaz. Urso velho, que ele parece um urso, né? E velho, porque já estamos velhos, estão sacando ele e a mim, né? E baba de camelo, de vez em quando ele dá uma babada. Assim. Vocês têm a mesma idade? Eu sou um mês mais velho do que ele.
Ele estava super bem lá. Eu estava com uma camisa, por incrível que pareça, estava com a camisa que chamou a atenção dele, estava com a camisa do nosso amigo em comum, do Lip Dillon, né? Tava energia. Ele olhou, veio para cima de mim e falou: pô, essa camisa... E ali a gente começou a desenvolver uma conversa, uma pessoa super agradável. E o Otávio pegava muito, cara. Muito. Aí, lá no Havaí, os 3 caras que eram, assim, da minha juventude, que a gente desafiava as ondas grandes, era eu, Otávio e Bocão, muito corajoso, né? Nós vamos voltar nessa... né? Nós vamos falar isso. Deixa eu só acabar a remada, porque eu já tô cansado, subiram, galera, já tô cansado aqui, tanto de remar, né? Aí, como é que se fala? Vamos remar até lá. Até o Sheraton. E aí a gente foi até a rua, que na época era Montenegro, agora mudou o nome da rua, que era o PP, morava lá nessa rua, né? E os polícia tudo seguindo a gente. E eu falei, sujou, os caras vão até, sei lá onde, uns 10, 15 policiais pela beira, né? Não estavam de carro, estavam pela areia, né? Eu falei, Otávio, espera aí. Eu voltei no arpoador, mas eu cansava não, naquela época eu não tinha cansaço não. Aí voltei no arpoador e falei com o Otávio e o Ratão para buscar a gente lá no Sheraton. Eles foram, o que o maluco do Rico tá voltando aí? E o Helson já estava indo. O Helson me esperou lá, né? Porque o cara que é muito fortão, que nem o Helson, não rema tão rápido, né? Assim, tem muito músculo, né? Eu sou rapidinho, que nem coelho, né? Espírito Gonzalez. Espírito Gonzalez. Aí remamos. Só que a minha ideia, da Niemeyer até o Portinho, na ponta lá do Sheraton, onde o nego pega onda, agora é o... Como é que fala lá? A ponta do Sheraton. A laje ali do Sheraton. A laje, lá do Sheraton, né? Eu mergulhava lá, eu conhecia, né? Então, só que o mar estava muito grande, eu achava que na linha reta eu ia fazer rápido. Mas o mar muito mexido, né? E quando chegou lá, os policiais estavam todos lá, atrás da gente, assim, uns 20, 30 metros. Aí era uma pirambeira e quem morava lá na época, sabe que era o Oscar Niemeyer, né? E... Aí eu falei, meu irmão, vou entrar dentro da casa do cara, né? Aí subi uma pirambeira, pulei lá pra dentro, eles tinham Doberman, agora é Pitbull, né? Na época era Doberman. E aí entrei, a Kombi estava lá dentro, me escondi dentro da Kombi, e o Helson, quando subiu, ele se enrolou todo na pedra, caiu, se machucou, entendeu? E aí fiquei esperando ele, aí quando a gente saiu na rua, pimba, a polícia pegou a gente, né? Aí falou, todo mundo encana. Eu falei, puta, agora ferrou. Aí era um camburão, né? Ele falou, entra aqui atrás. Eu falei, aí atrás eu não entro não. Naquela época eu tinha grilo dos caras assumir contigo, né? Aí eu fui lá dentro era uma Ford antigamente, caminhonete, né? E aí no caminho, uns guardas que iam liberar a gente, outros não, né? Porque o guarda falou, pô, tô cansadão, eu vi, porra, imagina eu que vim remando. Tu veio correndo, eu vim remando, muito mais fácil, pô. Aí, na ida, paramos na loja do Bruno Hermani, que era bicampeão mundial de pesca. Aí, né? Era aquacenta. Mandamos, aí, Bruno, vai lá. Aí o Bruno foi lá e falou, pô, ninguém brigou, ninguém desacatou ninguém. Aí, deixa a molecada embora, né? E foi. Aí foi embora e a gente virou herói da praia, né? Cara, isso deve ter sido muito histórico. Foi histórico. Imagino, cara. Foi Meu legal. Deus do céu. Não, mas antigamente, cara, assim, existia um ar, assim, de... Como é que eu posso falar assim? De liberdade, assim, de desafio, de querer ser diferente, né? Então a gente encarou nessa, não foi para dar porrada. E também a gente queria surfar aqui que tem de errado, só né? pegar onda, né? Como é que foi isso, Rico? Como é que você... assim, você vem de uma família de juristas, né? Seu tio foi presidente, se eu não me engano, da Caixa Econômica Federal, quer dizer, seu pai era advogado, se não me falha a memória. Meu tio promotor. Pois é, você vem de família... Meu tio era juiz. Juiz de direito. Pois é, vem de família de classe média, né? Média alta e... Não, era média baixa. Classe média, de uma maneira geral, mas teve oportunidade de estudar, quer dizer, família toda, né? Que foi... Boa educação. Perfeito. E aí você se encanta com surf. E como é que dá esse clique e fala, cara, eu quero ser um surfista? Vou falar. Eu estava olhando uma revista, Seleções, Walt Disney, como é que é o nome dessa? Dino Rares, essa é a seleção. Até hoje agora, existe. Realmente eu não... não importa, a gente não é perfeito, né? Também velhinho que nem eu sou, também tem direito de esquecer tudo. Aí. Vocês me perdoam aqui, não tem tempo ruim. Não, só né? tempo bom. Aí eu olhei uma foto do Fred Van Dyke em Pipeline e era um inglês, mas eu morava lá no Havaí, o cara tinha um calção em 2 cores, metade laranja, eu olhei assim, é isso que eu quero, cara. Aí mostrei pro meu pai, pro meu irmão, ó, that's it. Aí, cara, sabe o que eu fiz?
meus pais não queriam me dar uma prancha de madeira, eu vendia tampa de leite, chumbo das construções, eu ia nas construções, pegava chumbo e alumínio, juntava, vendia garrafa para o garrafeiro, que não tem mais isso. Antigamente passavam, normalmente era português ou espanhol. Garrafeiro, sabia? Não, aqui português. Né? Aí eles compravam, né? Aí eu vendia, aí eu comprei minha primeira prancha fazendo isso, eu também gostava, porque hoje eu sou bonzinho, mas antigamente, porra, eu era uma criança atentado, gostava de aprontar, né? Quantas escolas você já passou, Rio? Pô, não sei se foi 11 ou 14, né? Por isso que eu tenho tantos amigos, né? Com a escolinha de surf, com as escolas, eu fui expulso de muitas, né? E aí, que acontece, cara? Pô, era uma doideira, né? Você sempre foi muito autêntico. Naquele momento que você colocou na sua cabeça que você seria, e eu tenho certeza absoluta que a família deve ter torcido o nariz para isso, não gostava. Mas ainda assim colocou na sua cabeça e você se dedicou e fez com muita maestria, porque chegar aonde você chegou, e aqui fica publicamente o meu agradecimento por ser surfista e ter você como um dos grandes exemplos de mostrar, é real. Eu acho que toda a comunidade do surf que está nos assistindo agora, toda a minha audiência, tem você como um grande ídolo, porque você não só abriu o caminho, como apontou a direção e serviu de exemplo e de balizador para que a gente seguisse nessa onda. Obviamente que você teve outros pares da sua geração que também fizeram isso, mas você consegue catalisar a essência do surf num nome. Quando a pessoa fala Rico de Souza, automaticamente fala de surf. Vocês vão ter que me aturar, né? Você como é o Zagalo do surf, né? Eu brinco assim, que eu sou que nem o Zagalo, vocês vão ter que me aturar, né? Com todo respeito ao Zagalo, né? Claro. Mas porque, e é gozado que as coisas aconteceram tudo naturalmente, né? Pô, Rico, você não planejei nada, até hoje eu não planejo. Tem muita emoção, né, Rico? Cara, você tá você tá dentro d'água. Você pode pegar um peixe, o peixe pode te pegar e também dentro d'água voltando. Se ali você vê que como é que o mundo às vezes está em uma direção muito contrária do que é o surf. O que é a essência do surf? É estar com os amigos, estar com a natureza, ter bom preparo físico, sentir o terral na tua cara, tomar uma onda na cabeça. Agora eu sou casado, mas antigamente a vida era mais livre, né, cara? Então, agora não, já há 40 anos. Tem bastante tempo. Então, cara, você está na chuva para se molhar, né? Então as coisas, e quando você tem boas atitudes, as coisas boas voltam para você, né, cara? Sem então, dúvida. A vida tem sido boa para mim e eu também, do outro lado, eu não vou falar sobre isso, mas eu também ajudo muita gente, só que as coisas boas, você não tem que falar. Claro. Entendeu? Quando você quer ajudar, concordo, né? Mas, concordo. Você ajuda porque é uma coisa que te fala dentro, não a necessidade de expor a ajuda que você faz. Porque a vida foi tão boa para mim que eu tenho que devolver ela de diversas maneiras, né? E não é só com dinheiro, né? É com amor, é com carinho, é com atenção. Às vezes é uma senhora atravessando a rua, às vezes é um amigo que ficou doente, ou às vezes sei lá, um cara que quer comprar um anti-inflamatório, outro que quer, como é que fala? Está doente, um que não tem um colchão, e não são, né, grandes ajudas, mas é verdade. Às vezes eu acabei de dar uma palestra aqui numa escola, né, me convidaram o amigo meu, Bernardo Montenegro, né? Já ouviu falar nele? Não. O pai dele era presidente do Ibope, eu viajei com a turma, 10 caras para Nicarágua, né? E aí ele me pediu para me dar uma palestra numa creche. Né? Mas eu não me toquei quando cheguei lá, cara, 2 dias, era tudo criança de 4 anos, 3 anos. Eu falei, pô, como é que eu vou dar uma palestra? Aí o que eu fiz? Eu tenho que falar a mesma. Peguei uma prancha Rico, daquelas de Maribug, aquelas que bodyboard. Tipo, mas um longboard com a minha. Aí soft. levei para. Todo mundo aqui em cima, quem que é sua? Né? Você tem que comunicar, cada plateia você tem, né? Sem dúvida. Aí, pô, foi muito bom. E a escola. A creche Bazani, ela, como é que se fala assim, ela mandaram escolher um personagem do recreio. Aí me escolheram, então os alunos estudaram a minha vida, aí desenharam os bonequinhos lá, né? Que bacana. Aí eu fui visitar a creche e dar uma palestra, né, cara? E foi, emocionante, né, cara? Você tá com a criançada, né? A nova geração e você ali mostrando tudo isso. O caminho, né, uma Rio? diferença eu tenho, estou indo para 74, os caras têm 3 anos, só 7 décadas de diferença. Mas aí, mandei bem, cara. Mas é a linguagem da alegria. A criança é o ser que mais percebe
a verdade. Ela sente, você não engana uma criança, ela sabe exatamente se você está Vamos fazer bagunça, hoje vai ter bagunça, vocês querem bagunça, queremos, né? Então, foi muito maneiro, cara. E vou falar para vocês assim que eu cheguei a ficar emocionado com, como é que se fala assim? Com o amor. Com o amor das crianças e dos professores com os alunos, entendeu? Assim, tudo limpo, não era nada, como é que se fala, assim, luxuoso, mas uma escola, uma creche maneira, tudo limpo, os professores legais, dando aqui eu olho, né, cara? Eu tô ali, só de olho ali, se os professores estão com carinho, claro, né? E hoje eu tenho uma relação muito legal com Zona Sul, eu vi as crianças lá, eu falei, pô, será que eles precisam de comida? Eu falei, já pensando em pedir comida para eles pro Zona Sul. Não, Rico, aqui a gente tem toda a alimentação, tudo balanceado, como é que só não podemos receber nada, né? Aí eu falei, pô, legal. Aí eu tô agora pro Natal, eu fui no meu condomínio, tem 400, 500 casas. Você é muito grato à vida, né, Rico? Você é muito grato, né, cara? Dá para perceber isso no seu olhar. Aí, cheguei lá por cima e falei, vamos fazer uma campanha de Natal, né? Aí estamos fazendo uma campanha de Natal lá, de brinquedos, para eles fazerem uma quermesse, arrumar, como é que se fala, um troco lá, né? E lá tinha uma hortinha, né, cara? Você vê as crianças já, cenoura, tomate, aquelas... Pô, muito legal, né, cara? Assim, porque você vê que se eles tiverem continuidade a isso que o difícil é que, eu estou falando de 3, 4 anos, é você dar essa continuidade no primário, ginásio, científico, até lá, né? Que às vezes no meio do caminho as crianças se perdem, né? Rico, você teve escolinha de surf, você teve muito contato com crianças também, você descobriu grandes talentos do surf brasileiro. Essa relação didática, essa relação com crianças, isso, enquanto ser humano, eu queria que você falasse disso também, assim, explorar esse lado seu, porque talvez as pessoas não saibam o quanto eu sei disso pela né, amizade que a gente tem, quanto você é grato à vida, o quanto você é grato ao surf, né? E sempre todas as possibilidades que você tem, você devolve. Né? O que a gente acompanhou no seu podcast, fica aqui o convite para quem, por acaso, se alguém ainda não conhece o Aloha Podcast, que vá lá. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a sua devoção ali no final da vida de um cara que foi icônico também no surf, que foi o Sabá. E o Sabá, dava para ver ali a sua entrega e o agradecimento genuíno, né, dele em agradecer esse resto de vida dele aos amigos verdadeiros, né, cara? Isso te toca profundamente, né, Rico? Então, entre amigos, cara. Então, entre amigos aqui. Cara. Bicho, você tem uma vida dedicada a isso, cara, fazendo muito bem a todos nós, cara. Sabá, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, o Sabá era um cara que era amigo meu, né, cara? E era perto, ele estava sempre lá na casa dele, né? Não era todo mundo que visitava ele, né? Os amigos, né? Então, era relativamente perto da minha casa, ali, ele ficava ali no Novo Mundo, perto do Barra Shopping. Então, sempre que eu passava por lá, principalmente sábado e domingo, que eu tinha condição, assim, de visitá-lo, final de tarde, eu largava a minha família, né, que era um dia que eu ficava com a família, para me dedicar um pouco, trazer um pouco de alegria, sacanear ele, né? Eu falo de sacanear, que era tão crítico a vida dele, não podia coçar o nariz, não podia fazer pipi, era só problema, né, cara? Mas o cara era guerreiro, era uma aula. Se um dia tu tá triste, você aí que tá reclamando, tá sem trabalho, meu irmão, não tem nada, a vida dele era dura, cara, e ele ali se mostrava guerreiro, era um exemplo para todos nós, né? Eu sempre pegava meu amigo Marcelinho Badarats, meu amigo, fala Marcelinho, passava lá, e a única maneira da gente passar por aquele momento difícil era brincar, sacanear. Se você fosse levar a sério, tu ia chorar. Claro. Né? Então, a gente tentava lá trazer um pouco de alegria e era uma coisa boa, né, assim, para o Sabá, né? Então, assim, e não só o Sabá, e muitos outros. Muitos outros. Eu vi você também entrevistando um dos maiores nomes do surf do Brasil, um cara que tinha um talento absurdamente grande e que precocemente foi ceifado da arte de pegar onda, que foi o Tail. Tail, né, porra? Tail, meu irmão, Tail
O Thail era da minha equipe, né? A gente era da Sea Club, que era de São Paulo, Alpargatas, né? Isso. E aí ele estava surfando Paúba, eu me lembro que era um campeonato, a Sea Club fez um campeonato lá em Pitangueiras, cara, e o mar estava grande, brother. Eu via os caras que surfavam a meia pegando onda estourada. Caramba. Lá nas Pitangueiras, ninguém conseguia varar. Lá atrás, lá atrás, enorme, né? Aí o mar estava tão grande que levou o palanque, aí foram jogar lá da casa do Thail. Ah, foi da casa do Thail? Do Thail. Eu sabia que tinha sido no prédio, mas eu não sabia. É da foi casa na dele. casa do irmão dele, né? E aí, na minha bateria, foi a primeira vez que o mar deu uma possibilidade de entrar, entendeu? E eu não queria me mostrar que eu ia tentar entrar, então eu resolvi entrar lá pela pedra da Pitangueira, escondidinho, para se eu pagasse o mico, né, não conseguisse entrar, né, cara, mas lá tinha uma correnteza para fora. E você vê como é a vida, na hora que eu estou tentando entrar, minha prancha estava rachada ao meio, a primeira série que não tinha quebrado o meio, mas tinha buckling, tinha assim instalado, né? Aí quando eu tô entrando assim, que nem no canto da pedra ali, aí tem um cara se afogando, né? Aí antes de entrar na bateria e salvar o cara, eu preferi salvar o cara, né? Assim, ele não chegou a ser arrastado lá para fora, porque mas senão... um perigo eminente. Eu tirei o cara da correnteza e fui, e estava tão grande que eu não sabia quem estava na bateria, sabe o que eu estou te falando assim, né? E o mar muito grande, assim, mar assim enorme, né? Muita correnteza, né? E aí eu acho que, sei lá, Deus me ajudou, meu irmão me mandou a onda que eu atravessei a praia, tirei o 10 aí, cara, e ganhei o campeonato, né? Talvez tenha sido a atitude de eu salvar o cara ali, né? Ou por algumas coisas que eu tenho feito, né, cara, de coração, né? E uma coisa que eu quero te perguntar, sabe por que eu abri a primeira escola de surf no Brasil? Que foi a primeira... De escola para ensinar as pessoas a surfar, acho que foi a primeira do mundo. Pode ter tido uma escola de competição. Em que ano, Rico? Foi em 82, no Arpoador, né? Gratuita, né? Você sabe por quê? Não sei, vou arriscar pelo amor que você tem, né, da arte de ensinar e talvez de dar uma direção para a criançada. Devolver o surf, tudo que ele me deu, Perfeito. Cara. Em 82 eu já tinha ido conhecia já o Brasil todo, América Central, Califórnia, viajei toda a Califórnia, o Havaí, Austrália, tudo, né, cara? Eu falei, porra, aí eu trabalhava na Rio Tour e eu não gosto, assim, carnaval pra mim não gosto, né? Então, você gosta de ficar mais recolhido, né? Eu gosto de ficar mais na minha, não gosto de tumulto. Eu gosto de carnaval, já fui no carnaval, até uma vez a escola de samba fez um carro pra mim, soube? Não. Porra, fez um carro. Eu perdi isso. Lá em cima, caramba, né? Porra, depois a gente fala disso, né? Mas, assim, foi uma homenagem muito grande. Lembra o ano? Hein? Deve fazer uns 10 anos, né? Caramba, bicho, eu devia estar em algum lugar do mundo que eu digo. Lá em cima, olhando mente, sozinho, lá em 22 pranchas. Que maravilha. Foi maneiro, né? Minha família descendo lá embaixo, olhando para todo. Maravilhoso. Foi uma sensação. E você sempre colocando o surf em evidência. Né? Foi um convite legal, né? E eu todo durão sambando lá, cara. Foi uma experiência, né? Por falar nisso, como é, não sei se eu estou cortando seu raciocínio, você quer completar? Porque eu queria falar de uma situação específica que você mas deixa eu só finalizar da escolinha de surf, né? Sim. Como eu trabalhava na Rio Tour e gostava de esporte, então eu fiz campeonato de remada e quis fazer a escola de surf para devolver ao esporte tudo que o esporte me deu, né? Cara, você tem que devolver, cara. Na vida, tudo. Você recebe, você dá, mas é de tudo. Estou falando, eu fecho um bom negócio, eu já, tenho que ajudar alguém, sabe o que é? Já, né? E aí as coisas vão rolando, né? Então eu fiz a primeira escola de surf. E sabe quem eram os professores? Cara, só bandido, né? Aí, puxa, aí. Só bandido aí, ó. Picuruta Salazar, procurado em Santos, né? Almir Salazar, né? Nossa, cúmplice. Cúmplice, né? Porra, Fernandinho Bittencourt. Nossa, mãe. O nosso querido, saudoso Ismael Miranda, vice-campeão mundial, né, cara? Aí depois entrou o Pepe César, que fez Fábio Fabuloso. Sim, e Rodrigo Osborne, né? O Rodrigo é um surfista bem alto. Alto, pegava muito, né? Então, cara, foi do caramba. E lá na Rio Tour, em 82,
eles não entendiam o que eu estava vendo. Eu vejo sempre lá na frente, né? Tô na bateria, tô perdendo, mas já tô vendo a onda boa que eu vou pegar lá atrás, né? Eles não acharam que aquilo... Meu irmão, teve maior cobertura, vamos dar continuidade? Não. Aí eu saí da Rio Tour e abri minha primeira escola de surf e ali eu formei vários campeões, né? Então, era uma época assim, muito legal, assim, fico muito feliz de ter devolvido, né, e ter plantado. Hoje, quantas escolas tem no Brasil? Sei lá, mais de 500, mais de 1.000? Eu não tenho esse número exato, mas com certeza bastante. Né? Você foi o precursor disso. Né? Aqui no Espírito Santo nós tivemos uma do Anderson Fidalgo, o Gordinho, né? Que é irmão do Saulo Fidalgo, do Fabian, que infelizmente já nos deixou. E ele foi um precursor aqui no Espírito Santo também. E lá nas areias da Barra do Jucu, no canto do Barrão ali, né? Terra do Christian Kimerson, da Neymara Carvalho e da família Fidalgo. Ele também cria isso, talvez inspirado aí também com seus... Não, e é legal. E outra coisa que eu fiz também com o Abílio, eu fiz um campeonato, eu acho que era o Eco Class. Abílio Fernandes. Abílio, pai do Guga, sim, que era da escolinha também. Um evento lá, a gente cercou para preservar a vegetação nativa da Praia da Macumba, que foi o primeiro lugar. Fui no meio ambiente, peguei as plantas nativas, né, que são originárias de lá, e chamamos os escoteiros e plantamos, né? Então, hoje em dia, os canteiros são preservados, o Abílio faz um trabalho legal. Coisa de um mês atrás eu estava fazendo um replantio lá com ele, né? Então, nós surfistas somos os guardiões da praia, né? Então é legal porque nós surfistas aprendemos com a natureza. Vai à praia, tá água limpa, tudo bonito, a praia limpa, dentro d'água e fora d'água, o oceano transparente. Aí outro dia tu vai, tá, como é que se fala assim, tudo sujo, tudo poluído. Então a gente sempre lutou levantando a bandeira do nosso esporte, né? Até como tipo um meia-culpa também, já que a gente também trabalha num ambiente que polui, né? O poliuretano, o PU, seja o que for, a resina, enfim, não são materiais livres de poluição. Então, essa consciência de tentar, de certa maneira, minimizar esse impacto que a gente causa e deixando claro a indústria do surf sempre procurando novos materiais, cada vez... mas proporcionalmente ao que a população, o que o esgoto vai para a água, né? O que vai para os rios, né? E eu me orgulho muito, sou embaixador do Trata Brasil, sabe o que é isso? Sei. É um instituto que cuida do saneamento, porque saneamento é saúde. A presidente, a Luana Preto, é uma pessoa maravilhosa e agora, em dezembro, vai ter a confraternização de todos os embaixadores que eu sou. Meu papel eu não sou um especialista, né? Mas nem posso ser, né? Eu não sou um estudioso, mas sempre levanta a bandeira, né? Porque quando a comunidade tem saneamento, o lixo é colocado no lugar certo, na lata do lixo, né? E também o esgoto não vai para os rios, né, cara? Então tem menos doença, né? E as pessoas vivem melhor, né? É saúde, né? Cada investimento, Rico, em saneamento básico, tá? Cada real colocado, você pode saber que o que devolve... principalmente na área de saúde, a economia que isso dá em termos de investimento, ou melhor, não é nem investimento, é em termos de gasto, tá? Porque investimento é uma necessidade, e o gasto você pode diminuir. E quando você faz um trabalho de saneamento básico bem feito, você não sobrecarrega o sistema de saúde. E a economia, mas falando exatamente sobre isso, né, cara, é muito bom nós podermos levantar essa bandeira, batalhar, mesmo que seja uma coisa simbólica, né? Sim. Até pode falar, esse ano agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente, você vê, a TV Globo combinou, me chamou para o meu quiosque, onde fez o primeiro preservação da vegetação nativa e fez um ao vivo lá, chamou 60, 80, eles chamam de colaboradores, na verdade, funcionários, né? Fizemos um ao vivo, então legal. Depois me chamaram para dar uma palestra lá no Projac, né? Que eram 3 pessoas convidadas. Um que ganhou um filme, eu acho que foi premiado do Office. Me desculpa que eu esqueci o nome da pessoa premiada. Que você lembra? Não vou lembrar, não. Mas ele sabe quem é. Mas eu posso me dar o direito, né? E aí... Ele ia nas comunidades de Angra e as redes que poluíam o mar, eles transformavam em artesanato, vários tipos de materiais, e foi então premiado. Tinha um cara também de comunidade que pegava as garrafas PET e transformava em dinheiro, né? E eu falei da poluição desde o início do Leblon, quando eu comecei a surfar, até os dias de hoje.
e falei até um tema, alguns anos atrás, o Trata Brasil me chamou para dar uma palestra ligada à ONU, o Dia Sem Banheiro, o que a falta do Toilet Day, né? É um nome esquisito, né, para falar, mas o que quem não tem acesso ao saneamento, né, o que rola aqui, a saúde, né, aquilo ali é muito triste e traz um prejuízo enorme, que nem a gente falou. Então, o tema que eles pediram para eu falar, eu ia dar palestra para técnico, né? Não é para surfista, né? Então, eu tinha que estar muito bem estudado para poder falar aí. Apresentei uma palestra muito legal, queria agradecer ao Mário Moscatelli, um grande biólogo, que ele me levou lá na Lagoa de Jacarepaguá, porque o esgoto saía lá no quebra-mar e poluía toda a barra, entendeu? Quando a ondulação estava de leste. Então, teve um ano que mudaram para Saquarema por causa da poluição. Tu sabia que era por causa disso? Não sabia. Foi por isso que saiu, né? Então, minha palestra foi o impacto do turismo devido à poluição, né? Então, eu fui lá visitar, como é que é o nome? A Lagoa de Jacarepaguá, tudo poluído, cara, tudo podre, né? Assim, muito ruim, né, cara? É triste, né? E, assim, saía água podre, não é só podre, não, saía gás lá, assim, o negócio, eu falei, isso não tem recuperação. E aí eu fiz um podcast agora, foi uma pessoa especializada da Globo, acho que era o Rodrigo, né? Vai ser semana que vem, né? E aí eu liguei pro biólogo, pro Mário Moscatelli, e ele falou, Rico, conseguiram reverter tudo, cara. Olha que entendeu? maravilha. Eu falei, cara, tá de sacanagem, cara, aquilo lá, né? Então você vê como é que a natureza consegue regenerar, né? Sim. Ali aquela lagoa Complexo de Lagoas ali de Jacarepaguá, que desemboca ali no quebra-mar, né? A Praia do Flamengo, Araro, tudo nessa nova... eles contrataram agora uma nova concessionária que, para ter a concessão, eles tinham que despoluir, né? Então, deu até um Globo Repórter que mostrou como é que está Araruama, está tendo cavalo marinho, os animais estão voltando. Que antes não tinha nada disso, era tudo poluído, né? Que a força da natureza é cara, muito maior, aí, meu irmão, eu jurava que... Eu perguntei ao Mário Moscatelli se ele tinha certeza do que... Aí, quando eu vi o Globo Repórter falando, tem pessoas até da Europa que vêm para estudar cavalo marinho, que está lá em Araruama, né? Então, maneiríssimo. Eu vou te falar, eu juraria que era, como é que se fala assim? Não, que não dava para reverter, né, cara? Entendeu? Reverteu, né? Graças então, a Deus que sim. Graças a Deus, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Agora, então... Ricão, queria, desculpa te interromper, eu queria voltar numa situação que acho que, assim, a maioria dos surfistas tem curiosidade. Tem curiosidade. Você do Rickson. Cara, Então vamos lá. Vamos lá. Você estava lá, você viu em loco, você é a pessoa que viu tudo acontecer. Então vou contar a história toda para vocês. Em 75 eu fui para a África com um time havaiano. Nunca ninguém brasileiro tinha ido para a África. Eu fui com eles para lá competindo. O Gaston 500 dava $500 por competição. Para dividir para quantos? 16, top 16. E todo mundo era feliz. Hoje, quanto é que é a premiação do CT? Cara, ó, eu vou te falar o que aconteceu aqui agora há pouco tempo. Veio uma etapa do QS aqui, tá? De 4 mil. QS, não é CS, não é o WT. É QS, tá? O Jadson venceu aqui e levou $8 mil. QS, que é a terceira divisão. Eu acho que é uns $100 mil a primeira... No WT, né? No WT, né? Mas o dinheiro grande. Então, eu acho, independente, eu admiro o que a WSL fez pelo esporte, né? Você vai no açougue, o cara quer saber do Medina, do Felipe, do Ítalo, né? Você vai, no Lava Jato, você vai no supermercado, em qualquer lugar todo mundo sabe do surf, né? O surf acendeu. Acendeu, ele worldwide, né? O Ítalo, campeão olímpico, né? Então, eu acho que... O surf feminino que está cada crescendo, vez com a qualidade eu acho técnica. Que, para mim, tem todo o seu mérito. É lógico que tem problemas de julgamento, tudo, mas nada é perfeito, né? Se você for na arquitetura, pegar os melhores arquitetos é problema, se pegar nos engenheiros, nos advogados, né? Então, eu acho que o trabalho que o Brasil... né? E eu enxerguei tudo isso que ia acontecer, não tanto quanto a gente não imaginava que a gente ia ser bom, mas não sabia que ia massacrar, né? Não só no CT, onda normal, como onda grande também, o chumbinho, né? Estão brilhando, né? E eu posso falar para vocês que o feminino, o número de mulheres que está
que estão surfando, com certeza que a gente vai passar a liderar futuramente. Ainda tem um gap aí, né? Mas o longboard também, você descobriu, você revelou o Phil Heisman. E muitos outros, né? Isso não me falha a memória, Phil foi o primeiro campeão mundial brasileiro de surf, no pranchão. Os títulos, eu sei que era muito bom. Eu peguei ele com 7 anos, levei ele para vários lugares do mundo inteiro. Descobriu vários talentos, o Limpinho, no longboard o também. Guga, né? Nossa, muita gente. Mas o importante, minha preocupação nunca foi... como é que se fala? Formar grandes campeões. Minha maior preocupação era formar pessoas do bem, entendeu? Fazer uma coisa democrática, mostrar que o surf é uma coisa muito boa, né? Você pega a onda, você se alimenta legal, você dorme legal, você passa a ter uma preocupação com a alimentação. Não tem como tu ser um surfista bom e querer comer cachorro quente. Entendeu o que estou te falando? Claro, eu entendo perfeitamente. E aí você passa a aprender com a natureza, passa a defender a natureza, conhece muitos amigos, conhece muitas gatinhas, vai viajar pelo Brasil. Pô, é do caralho, brother, entendeu? Sem comentários, né? Então o surf é um esporte muito legal. E eu fiz questão de poder ajudar a desenvolver isso. E numa dessas viagens, você estava comentando, aí você foi com os havaianos em 75? Aí fui para a África do Sul, em 75. E na volta não existia circuito mundial, tinha um campeonato na África, o Guston 500, e um na Austrália. E aí, para ter o circuito mundial, precisava ter 3 campeonatos, senão não tinha. Aí o Henry me falou, eu falei, cara, vocês estão aonde? Estava África, o Guston 500, e eles compraram pela Varg, então era Durban, Johannesburg, Rio de Janeiro, Los Angeles. Vocês vão passar pelo Rio? Vamos fazer a porra de um campeonato mundial lá. Falei, tá de sacanagem. Pô, como é que você vai... Você tá aqui na África, como é que você... Meu irmão... Vai passar pelo Brasil? Vai passar, vamos fazer. Liguei para vários amigos, para o Flávio, da Brasil Surf, Alberto Pessegueiro, que é um grande executivo da Globo, né? Eu vi a sua entrevista com o Bruno Hermani tinha loja lá. E o que precisava na época? Agora é negócio sofisticado, né? Precisa de muita... Porra, eram 5 cadeiras de juízes, né, que alugaram, as papeletas e uma buzina, acabou, brother. E uma etapa do Mundial estava ali? Não, era um campeonato internacional. Ah, não era já... ok, isso foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Aí, pergunta como é que foi. Eu te pergunto como é que foi. Porra, sucesso total, né, cara? Praia lotada. Então, calma. Beber um golinho aqui, ficar calmo aí que eu vou contar a história toda. É que o papo é além das ondas, ô Rico. A gente sempre quer saber mais. Essa entrevista tá legal, hein? Aí... Eu voltei do lado da Varg com Ebrahim Suede, já ouviu falar? Claro. Um grande jornalista na época, né? E ele... Cronismo social, social. Eu não sei porque ele gostava de mim, porque o Ebrahim era de Granfino, eu não sou Granfino, né? E ele falava, bola branca pro Rico de Souza, bola preta, né? Eu mandava as informações e a gente tinha uma relação muito legal. Tinha a Márcia Bahia, né? E aí, cara... Eu perguntei, no voo ele estava comigo, e ele viajando de econômica, né? Hoje todo mundo viaja de executiva, né? Mas ele de econômica, um cara admirável. Também a Varg, antigamente, a econômica já era uma executiva, né? Comida maravilhosa, né? Pena que acabou a nossa... Acabou isso, né? Nego sucateou tanto a Varg que acabou. Agora é tudo low price. Aí ele falou, Rico, eu falei, pô, você não sabe alguém que pudesse me patrocinar? Eu já tinha a visão de... pegar um patrocínio, né? Aí, procura a TV Globo. Falei, pô, TV Globo, eu era cabeludão, cara de maluco, né? Sabe aquelas fotos minhas, né? Procura o Armando Nogueira. Aí o Armando Nogueira, saudoso, que já fez a passagem, né? Com muita glória, com muito... Sim. Só coisa boa. Mérito, né? Ele me recebeu e me apresentou o Boni e a família Marinho, né? E lá eu conheci o Nelson Gomes, que era o diretor da casa. E o Nelson acreditava que a galera que consumia os anúncios da Globo, os produtos da Globo, eram os surfistas que tinham poder aquisitivo, e resolveu me patrocinar, né? E aí ele deu 30 segundos, vocês vão pensar que é mentira minha, antes do Jornal Nacional, chamando o campeonato, cara. Prime time ali. Pô, caralho, não tinha departamento de merchandising, né? E aí o campeonato arrebentou. Na verdade, isso daí já foi em 76, que eu apresentei o hand ao Nelson Machado, da UAME 5000. Por isso que era Guston 500 e no ano seguinte foi o UAME 5000. Então você fez um upgrade na premiação. Na premiação, né? E aí foi a São Paulo Alpargatas que patrocinou e virou o campeonato, e o Brasil entrou
no circuito mundial. Em 75, sabe quem ganhou o campeonato? Não vou lembrar. Que não era internacional, foi o Roy Russell com meia prancha. O Roy Russell era o campeão de pipeline. Dispensa, por exemplo, para quem gosta de surf competitivo, em especial daquela onda mítica de pipeline, não saber quem é Roy Russell é quase que um pecado. Aí ele ganhou com a meia prancha Stinger, e eu acho que em 76, não sei se foi o PP ou o Daniel que ganhou, e o Jeff Crawford, que também era campeão de pipeline, tirou segundo com a minha prancha também, né? Eles vinham e surfavam com sua prancha. Aí o Michael Rose surfava com minha prancha, Você né? ganhou o Michael Rose, eu sei que teve um campeonato... Ele foi segundo do Kahanamoku com uma prancha, uma 5-6, a que eu fiz aqui no Brasil para ele, né? Aí os gregos vêm, na verdade os havaianos vêm, e aí teve um embate, né? Nesse embate daí, o Byron era um cara assim, grandão, encrenqueiro. Byron Amona. Aí o Byron ele foi surfar lá no Pepino, no canto esquerdo, que na época os caras ficavam no Sheraton. Tá. Sabe o Sheraton, Sim, que eu remei? E aí eles que começaram a surfar lá nas esquerdas, que era buraco, uma onda diferente, né? E teve um problema. Ninguém surfava ali, eles então que meio que... Cara, se surfava alguém... Não, na verdade, quem surfava lá antigamente eram os pioneiros, galera até antes de mim, que pegava onda de volta que batia na pedra, sabia? Que ela faz aquela... né? Mas não era um pico de surf. Eu não posso falar que foi o primeiro, mas a galera estava começando a surfar lá. Tá. Né? Onda mais buraco. E os gringos adoraram, que era uma onda mais buraco. Sean Thompson, estavam lá no Sheraton, né? E aí teve uma pegada lá que o Foca, até surfava com minhas pranchas uma época, não sei se na época ele estava com minha prancha, bateu na prancha do Byron e quebrou a prancha do Byron. Houve uma treta lá e eu não sabia de nada disso, né? E aí o Byron arrancou a esquilha do Foca, né? Em represália, e aí o Ian Robert chamou os Grace, aí resolveram pegar o Byron lá na minha oficina e eu não sabia nada disso, né, cara? Aí eu tô lá shapeando pra galera, tava o Michael Hall, Mike Purpose, toda a galera, eu de boa, consertando a prancha pro cara. Mas e amor total? Pô, eu nem sabia dessa treta. Aí chegaram lá, chama o Rico aí. Eu falei, cara, aí os Grace estão aí, tava o Sabá também lá, uns 15, 20... Gelou, Ricão, quando você viu aquela tropa? Não gelei, cara. Eu só não queria que tivesse briga, porque se tivesse briga, iam perseguir os brasileiros lá no Havaí, né? Natural, qualquer burrão ia ver isso, né? Mas eu querer e não querer, não adiantou porra nenhuma, né? Aí chegaram, o Malibu estava lá, aí falaram assim, aí quebraram a prancha do cara ao meio lá, né? Antes de chamar, já quebraram a prancha do cara ao meio. Antes de chamar, já viu quebrar. Já tinham quebrado, vou tomar um golezinho aqui, né? Que o cara me faz falar muito, mas tá agradável, não tá não? Então, turma, fiquem calmos, tranquilos, porque esse episódio não termina aqui. Semana que vem a gente coloca a segunda parte dessa entrevista com Rico de Souza. Até lá! Além das Ondas. Oferecimento Reserva das Ondas. Seu short stay na Praia do Lé. Acesse @ecovila.construtora.